Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. A gente vai dar continuidade então à nossa conversa sobre a aparição de Nossa Senhora em Natividade. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Peço a vocês que vocês compartilhem, curtam este vídeo, enviem aí no WhatsApp, enviem para as outras pessoas, para que elas possam também ter o contato com este material, que elas possam também ouvir falar sobre essa graça que Deus fez aqui na cidade de Natividade. Então sejam muito bem-vindos. Na semana passada a gente começou o assunto, falou da primeira e da segunda aparição. Primeira e segunda aparição de Nossa Senhora de Natividade ao vidente Fausto. Foi uma aparição silenciosa, como nós falávamos, mas que na terceira aparição, então, o Fausto ela já conversa com ele, ela já fala. Essa mulher bonita, essa mulher que usava uma roupa que tinha aí aproximadamente 45 anos, com as mãos e os pezinhos dourados, bela, mas que ele não sabia explicar o porquê dessa aparição, não sabia dizer nem o que era, uma mulher que aparecia e que desaparecia, sem contexto algum, aparentemente. Então ele chega, né, com algum, como eu falava na semana passada, ele chega com alguns amigos, né, para então quando Nossa Senhora aparece. E aí Nossa Senhora dita então essa mensagem, né? E ditando então essa mensagem, num dado momento ela fala dessas Cefas. Cefas, né? Cefas na verdade significa, Fausto também não sabia, mas Cefas também significa significa pedra. E ela diz a ele que ele colocasse as mãos dele no regato, naquele curso de água que passava ali, e ele coloca então as mãos naquela água. Quando Nossa Senhora desaparece, ela que aí já tinha se identificado como Miriam, como a mãe, né? Ela diz: eu sou realmente Miriam, mãe imaculada de Jesus unigênito. Então quando ela desaparece, né, nessa terceira aparição, então aparece nas mãos dele essas Cefas, essa pedra, né? E aí essa pedra foi estudada, ela o composto dela é de hematita, e é interessante que vieram geólogos e pesquisadores de um modo geral, e ninguém soube explicar a existência dessa pedra aqui, porque esse composto, apesar de ser muito rico no Brasil, né, como tem em Minas Gerais, né, região de Governador Valadares, por exemplo, tem muito, mas nessa região aqui não tem hematita. Então não se sabe, não se consegue explicar por que essa pedra aparece aqui. E aparece, né, segundo o próprio Fausto, de maneira miraculosa nas mãos dele. Quando ele coloca as mãos na água, Nossa Senhora desaparece e aparece então a pedra nas mãos dele. E aí Nossa Senhora tinha dado, né, feito um pedido, na verdade, dado uma direção, que tudo isso acontece em 12 de julho, né, de 1967. Então ela dá a ele, faz a ele um pedido, que ele, todo dia 12 de julho, trouxesse a pedra e colocasse a pedra nesse regato, colocasse a pedra nesta água. Esse pedido de Nossa Senhora. Há uma história muito interessante também que é contada. Esse sítio, antigamente era chamado Sítio do Milagre. Por uma história interessante, vivia aqui, né, uma mulher com a sua família. E aí essa mulher entrou em trabalho de parto, mas era necessário que chamasse então a parteira. Saíram então para poder trazer, né, a parteira para poder fazer aquele parto, um parto com muita dificuldade. E é uma história de que aparece então uma mulher com uma pele branca, uma mulher com uma tez alva, né, a pele branca, uma mulher bonita, ajuda a fazer o parto. Acontece o parto, ninguém sabe quem era aquela mulher, e aquela mulher desaparece. Isso antes mesmo do Fausto ser o dono dessas terras. Por isso essa terra era chamada, na verdade, esse sítio chamado de Sítio do Milagre. E aí então Fausto continua vindo aqui várias vezes, e no ano de 12 de julho, atendendo a esse pedido de Nossa Senhora, mas 12 de julho de 1968, um ano depois, ele vem trazer a pedra. Quando ele traz a pedra,
para cá para colocar no regato, e aí já com muitas pessoas. O relato é de que da polícia, né, contabilizou aí em torno de 10.000 pessoas. E aí ele traz então, né, a pedra, e ele refere, né, quando ele trazia a pedra, que a pedra estava quente, a pedra começava a ficar quente, e ele coloca então a pedra na água, né? E aí ela aparece, dita então mais uma mensagem, né, aquilo que foi aí essa sua terceira mensagem. E aí ele continua, né, a sua saga. As pessoas já começam a despertar o lugar para esse lugar. Nesse contexto começam a muitas começa a haver divulgação em jornais, né, em meios de comunicação, de que estava tendo uma aparição de Nossa Senhora em Natividade. Né, e a aparição já vai começando a ficar a ser conhecida, né, aí pelo Brasil, pelo menos. E aí então ele continua trazendo todo dia 12 de julho essa pedra. Ainda em 12 de julho, né, todo 12 de julho ainda acontece acontece aqui a festa, não é o dia dela efetivamente, né? A data é comemorada em setembro, se não me engano, acho que setembro, mas é um dia de uma grande festa. Hoje faz uma semana de 12 de julho, né? Foi terça-feira passada, e aqui sempre com muita gente, é difícil até de chegar aqui neste local, porque é a data em que ela especificou para o Fausto deixar então a pedra, para ele pegar a pedra e trazer até esse riacho, né? Esse pequeno córregozinho que corre aqui atrás. E aí a gente vai ter a última aparição, né? Que é a quinta aparição em 12 de julho, anos depois, né? A última foi em 68, agora em 77, 12 de julho de 1977, o Fausto vem trazendo, né? Todos os anos trazendo essa pedra. E aí então, 9 anos depois, né? Nossa Senhora então reaparece para ele. Ela dita mais uma mensagem para o Fausto, que anota. Dita então uma frase sigilosa que a Nossa Senhora diz para ele essa frase. Ele fala: olha, vai ficar a seu critério divulgar ou não essa frase, um mistério, né? Algo também que é comum nas aparições de Nossa Senhora, que haja ali uma troca de informações entre ela e o vidente, que seja só dos dois, em que ele não é permitido ou é aconselhado talvez a não propagar então aquela mensagem, aquela frase. Então há uma frase sigilosa em que o Fausto soube, ele repassou essa frase apenas para os filhos e para a esposa, e ninguém mais sabe do que se trata, né, essa frase, mas eles têm acesso a isso. E eles só dizem: olha, não precisam ficar, o livro fala, né, não precisam ficar com medo nem nada assim, porque não é nada referente ao fim do mundo ou qualquer coisa assim, é mais uma mensagem para a igreja. E se a gente for ver o conteúdo da mensagem de Nossa Senhora aqui em Natividade, há uma relação muito importante com a igreja, né? Fala bastante sobre a questão mais voltada, né? Depois eu não vou falar sobre elas aqui, mas mais voltada para a Igreja Católica. E essa frase então não é revelada. E nessa quinta aparição, uma coisa que tocou bastante o meu coração, que toca sempre, é que o Fausto pedia, né? Nessa quinta aparição também pedia a Nossa Senhora que ela se revelasse a outras pessoas. Ele não queria vê-la sozinho, porque na verdade ele queria uma confirmação de que ele não estava vendo sozinho, né? Ele pedia isso a ela, e ela diz a ele o seguinte: olha, o importante é que eu estou vendo a todos. Não é importante que eles me vejam, o importante é que eu estou vendo a todos. Isso é muito bonito de se pensar e de se ver. Por mais abandonados que muitas vezes nós nos sintamos nas nossas vidas, por mais desacompanhados que muitas vezes parece que nós vivemos, mas ter esse olhar materno de Nossa Senhora, a certeza desse cuidado silencioso, que muitas vezes não fala, que muitas vezes é ali então
silenciosa, né? Mas que age efetivamente na nossa vida. Então é muito bonito ver essa mensagem e de toda a leitura desse livro, e tudo é aquilo que eu mais guardo no meu coração. Essa certeza, essa confiança de que a Virgem, de que Nossa Senhora está nos assistindo, está cuidando de nós. Que não é importante que eu a veja. Eu nunca a vi, mas isso não tem importância. O importante é que ela está nos vendo. O importante é que ela cuida de nós. O importante é que ela olha por nós. O importante é que ela nos assiste. E assim como nas bodas de Caná, em que nós temos aquele milagre que acontece pela intercessão de Nossa Senhora, ela que pede a seu Filho Jesus, que faz então o milagre, nós percebemos também na nossa vida muitas vezes, de modo silencioso, de modo muitas vezes simples, mas a intercessão, o pedido de Nossa Senhora a Deus, essa prece contínua de Nossa Senhora a Deus por nós, muitas vezes alcança para a nossa vida muitas graças, muitas bênçãos e muitos milagres. Então não é importante que nós a vejamos, o importante é que ela nos vê, ela nos assiste. E uma coisa muito interessante, como eu falei, é que o Fausto vive então esse grande conflito aí, né? É um conflito, como eu falei, eu já dei o contexto, um conflito de fé, não no sentido de em relação a Deus, mas no sentido de que se Nossa Senhora realmente tinha aparecido para ele ou não, se ele estava doido ou não. Você vê essa angústia dele, ele retrata essa angústia, e esse drama vai se dar sobre a vida dele. Depois, lendo a biografia, a gente consegue ver isso melhor, a gente entende que a revelação ela só termina com a morte do vidente. Então, depois da morte, do estudo, da leitura da biografia e de ver o que se tornou este lugar, né? Como esse lugar é uma bênção e visitado por muitas pessoas, e a gente vai conseguir ver melhor o que aconteceu aqui. Mas a aparição ela é para a santificação por primeiro do vidente. Né? A experiência, ele tem experiência direta. E nós que estamos ali ao lado vamos colhendo os frutos daquela experiência. Mas a aparição é uma aparição particular. Ela não faz parte do contexto das aparições públicas. É uma aparição particular. E sendo uma aparição particular, é para a santificação do Fausto. Um homem que tinha estudado, um homem que tinha de uma situação financeira melhor, né, do que o contexto dos videntes de um modo geral, como eu falava, mas que teve que acreditar no que via e acreditar sozinho, sem outra pessoa para referir. Né? Jacinta tinha Francisco, tinha Lúcia, né? Os videntes muitas vezes tinham, não todos obviamente, ela apareceu para alguns de modo solitário também, mas ele via sozinho. E as demais pessoas não tiveram essa experiência, né? Não há relato, eu não li relato de que outras pessoas tivessem alguma experiência assim tão especial quanto a dele, que efetivamente viu Nossa Senhora. Né? Mas ele precisou viver então esse conflito em relação a isso, e é interessante que ao longo da leitura a gente vai percebendo que ele, ao longo dos seus escritos, vai se demonstrando cada vez mais, como eu posso dizer, aceitando mais a questão da revelação, né? Aquela graça que ele recebeu, obviamente, mas com um peso também associado, né? Ser vidente Nossa Senhora certamente não deve ser algo fácil, porque muitas pessoas caluniam, muitas pessoas criticam, né? Ela inclusive fala com ele sobre isso, numa das mensagens ela diz: não sinta a indiferença e o insulto dos orgulhosos, reze por eles, né? Muitas pessoas falavam mal, criticavam, questionavam, duvidavam, né? Falavam mal dele. Eu mesmo já vi pessoas que nem o conheceram falando mal, ele era isso, ele era aquilo. Então o cargo, né, do vidente, no caso de uma aparição que é para mais pessoas, ele é muito grande e viveu aí esse conflito nesse aspecto. Mas uma coisa muito interessante é que precisava ser o Fausto. Né? Ele não tinha noção disso, mas a gente lendo, a gente percebe que precisava ser ele, não tinha outro para poder fazer aquilo, no sentido de que o Fausto era um homem abastado, um homem de uma situação melhor e que vai cumprir então
esse desígnio de Nossa Senhora, que é o seguinte. Como eu falei, a mensagem é muito voltada para a igreja, né? Os poucos parágrafos que nós temos aí são voltados para a igreja. E aí ele fala, né? Falando então sobre a igreja, Nossa Senhora pede também a ele, né, que ele construísse então uma casa, né, onde ela viveu, em Éfeso. E aí é uma coisa muito interessante. Na época, alguns teólogos divergiam da ideia de que se Nossa Senhora tinha sido assunta ao céu, né, subiu ao céu em Jerusalém ou em Éfeso. Aconteceu uma coisa muito interessante, que Santa Catarina Emerick, né, uma religiosa, ela tem uma revelação de um anjo que diz onde estava a casa de Nossa Senhora. Então as pessoas vão até aquele local, em Éfeso, né, e começam a escavar ali, depois da revelação da santa, e o que encontram ali naquelas escavações? A casa de Nossa Senhora. Então, de uma maneira miraculosa, essa santa recebe esse mistério, né, de um anjo, recebe essa informação, essa mensagem, e encontra-se então a casa. Então, a Nossa Senhora que aparece aqui, vejam, é a Nossa Senhora de Éfeso, é a Nossa Senhora assunta ao céu, e ela mesma fala isso na mensagem, né? É o meu segundo e último adeus desde Éfeso, ou seja, eu estou indo embora pela segunda vez, né? Ou seja, essa é a minha última aparição aqui, a última vez que eu dei o meu último adeus em Éfeso, há mais de 2000 anos atrás. É uma Nossa Senhora de aparência mais velha, né? Como aí ele relata uma mulher de aí uns 45 anos, porque realmente Nossa Senhora já estava mais velha naquela época, né? Isso é bastante interessante notar. Então Fausto vai à Turquia para poder ver como que era a casa, vai a Éfeso para poder entender como era a casa, para poder fazer uma aqui. E aqui há a réplica da casa de Nossa Senhora, ele mede tudo, ele vê tudo, e aqui ele faz. Precisava ser o Fausto. Claro que Deus poderia usar qualquer pessoa, mas precisava ser um homem com uma condição socioeconômica melhor, uma condição intelectual melhor. E isso, ele teve problemas aí, né? Ele foi à Turquia, foi com a esposa, foi a Éfeso, e chegando então a Éfeso, ele começou a medir a casa para poder fazer uma réplica aqui. E os guardas turcos lá, que não falavam nada de português e não falavam inglês também, acham a atitude estranha, né? Pegam o Fausto e levam o Fausto preso. Aparece então um diplomata, né? E ajuda então, né, depois que ele estava preso, ajuda então a ele a ser liberado. Ele tem ali ele é liberado então da prisão. Antes disso, ele teve uma experiência lá naquele local da casa de Nossa Senhora, uma experiência especial em que ele sentia Nossa Senhora tocando e etc. E aí ele vem para cá, para aqui, para a Natividade, retorna, né? E faz então a casa, né? A casa onde Nossa Senhora viveu depois da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, em Éfeso. Uma coisa muito interessante, né, que ele refere é o seguinte, né? Na mensagem ele tinha, antes disso, né, algumas pessoas iam a Fátima e Lourdes, e ele escreve então um bilhetinho e deixa um bilhetinho lá para Nossa Senhora, né? Para que as outras pessoas vissem também ela. Sempre nessa questão de que ele queria, né, essa prova, queria que outras pessoas vissem, queria que ele não tivesse aquela experiência sozinho, e queria comprovar, né, próprio nosso isso, né? Queria comprovar que Nossa Senhora tinha aparecido e se confortar com isso, né? Ele vai se confortar apenas depois da aparição da pedra, né? Que ele vai se sentir um pouco melhor com essa questão. E ao longo do tempo que ele foi entendendo que era a missão dele, então Nossa Senhora na mensagem diz a ele o seguinte: seu pedido de Fátima e de Lourdes, ou seja, esse bilhete que ele tinha mandado através de algumas pessoas, não pode ser atendido, porque a fé não está condicionada às revelações de Deus.
Sejamos bons e humildes e oremos para alcançá-la e senti-la. Então, isso também é de uma sabedoria muito grande, que a gente não deve atrelar a nossa fé, a nossa experiência de fé, a sinais, a revelações, né? Mas a gente deve orar, a gente deve pedir a Deus a graça de acreditar, porque a fé é um dom de Deus, né? Então o Fausto teve que passar por isso, ele teve que viver isso sozinho, ele teve que viver esse drama. E no fim, né, eu achei de uma sabedoria muito grande, ele já, no fim dos seus escritos, ele já vai dizendo ali, né, especificando ali a sua tranquilidade, uma maior tranquilidade em relação àquilo que ele tinha vivido. E que ele faz é aquilo que os evangelistas fizeram, né? Eu apenas dou testemunho daquilo que vi e ouvi. É justamente aquilo que Jesus pede aos evangelistas, né? Desculpe, aos apóstolos, né? Apenas deem testemunho daquilo que vocês viram e ouviram, daquilo que eu falei, dos milagres que eu fiz. E ele começa então, entende que essa é a missão dele. É apenas dar testemunho daquilo que ele viu e daquilo que ele ouviu. Essa é a missão dele, essa é a missão de cada um de nós. Dar testemunhos daquilo que vemos e daquilo que ouvimos, né? Das graças que Deus derrama então sobre as nossas vidas. E aí é uma coisa muito interessante, porque ela aparecia, né, com as mãozinhas e os pezinhos dourados, e logo que eu comecei a ler o livro eu fiquei me questionando, por que isso? Isso tem um motivo, né? E aí no fim do livro há o relato também, um relato muito curioso, muito interessante, quando Fausto vai à casa em que Nossa Senhora viveu, né, havia uma imagem lá. E essa imagem não tinha as mãozinhas, porque essas mãozinhas eram mãozinhas de ouro, e ladrões passaram lá e roubaram então aquelas mãozinhas. Então a Nossa Senhora de Natividade, nós poderíamos talvez chamar de Nossa Senhora de Éfeso, porque é a Nossa Senhora que é a Nossa Senhora que é assunta ao céu, né? Isso é uma coisa, um fato bastante curioso, um fato bastante interessante. E aí, pessoal, o Fausto, ele faleceu, né? Teve inclusive câncer, né? Como o próprio livro aqui refere, o próprio livro aqui diz, e morre. Então, a fazenda é muito bem cuidada, né? Pelos filhos, pelo Ronaldo, né? Muito bem administrado, muito bem cuidado, um lugar aconchegante, um lugar especial, um local espiritual, um local abençoado. Muito bem cuidado, muito bem administrado. E um local muito bom de se vir para poder orar. Um local que convida à oração, né? Então vem a este lugar, busque aqui também rezar, estar em contato com Deus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. E hoje percebe-se que é um local em que uma das coisas que a gente percebe são os frutos produzidos daquilo que é verdadeiramente Deus, né? Aquilo que é de Deus na nossa vida, isso de um modo geral dá bons frutos, né? O que é de Deus, a gente precisa ver os frutos que aquilo vai dar, se vão dar frutos bons ou dar frutos ruins, né? Se não dão frutos, né? Não é de Deus, mas se dão frutos bons é porque é de Deus. E a quantidade de pessoas que vêm a este local é muito grande. No dia 12, que é difícil chegar até aqui, porque muitas pessoas vêm a este local, muitas pessoas rezam aqui, muitas pessoas buscam um contato com Deus aqui, muitas pessoas referem ter uma experiência com Deus neste lugar, né? Então, é mais uma das características que nos atesta a possibilidade de que realmente houve aqui um fenômeno especial, um fenômeno sobrenatural, algo realmente de Deus. É isso aquilo que a gente queria falar nesse nosso vídeo. Muito obrigado pela paciência, por ter nos ouvido. Um grande abraço, fiquem com Deus. Mandem, compartilhem esse vídeo com os seus amigos, com as demais pessoas e oremos, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, peçamos a graça e o milagre de Deus. Nossa Senhora de Natividade, rogai por nós.